Hi guys, hello. Hello! How are you today? Como vocês estão hoje, pessoal, hein? Então, para começar a nossa aula de hoje, eu queria ver com vocês se vocês se lembram do tema da aula passada. A gente falou que esse é um tema que está na unidade de vocês e que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos. Vocês se lembram? Então, para quem respondeu education, né? Está certo, congratulations, é isso mesmo. Mas, para falar de educação hoje, a gente vai mostrar a história de uma pessoa muito importante, muito legal, que uma pessoa que fez algo em favor da educação, ok? Então, vamos lá. Essa menina, do you know her? Vocês conhecem ela? Já viram ela em algum lugar? Vocês já viram alguma palestra dela? Hein? Olhando para as roupas dela, do jeito que ela tá, que país vocês acham que ela é? Será que ela veio da América, da Europa, da Ásia? Da onde essa menina é? E what do you know about her? Então, o que vocês sabem dela? Vocês sabem o nome dela? É Malala, right? É Malala. Então, why she is so famous? Por que que ela é tão famosa? O que que ela fez de tão importante que ela ficou mundialmente conhecida? Is it related to education? É a ação, o que ela fez, está relacionado com educação? Acho que sim, né? Então, very good, guys. Muito bem. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a história dela. E para conhecer sobre a história dela, a gente vai ver um vídeo. E uma coisa muito importante que a gente gostaria que vocês fizessem durante o vídeo é anotar as palavras que vocês já conhecem, que depois a gente vai usar elas depois. Beleza? Então, por favor, anotem as palavras. Ok? So, let's see the video about her. Então, gente, agora, como eu disse, a gente vai passar um vídeo sobre a Malala. E aí eu quero, ele está inteiro em inglês. Depois a gente vai explicando mais o que acontece, mas primeiro vocês vão ouvir o vídeo inteiro em inglês, tá? Depois a gente fala sobre. Então vamos lá. Distant country of Pakistan, in a valley surrounded by tall mountains, green lands, and clear water, lives a little curious girl named Malala. Already at a young age, she has read many books and always wanted to learn more and more new things. This way, she excelled in her school. Her father, who was an educator and songwriter, recognized her talent and passion for attaining knowledge, supported and encouraged her. One day, the Taliban soldiers arrived and took over the valley. They closed the schools for girls, and the civilians were scared to protest. Malala, however,
who was a young, stubborn, and brave girl, didn't agree to give up her right for education. Despite her fear of the Taliban, she decided to voice her opinion. Malala began a unique journey in which she shared her story. She spoke about her love for school and the ban on education for girls in the valley. Her voice was so powerful that it echoed around the world. The Taliban wanted to stop Malala's cause. They decided to silence her, but failed. In their attempts to silence Malala, they made her voice even more powerful than ever, and her cause received international support. The brave and courageous Malala became a symbol of the right to education. Agora vamos falar mais sobre esse vídeo que vocês acabaram de ver sobre a história da Malala, certo? Então, até a primeira parte, né? A Malala, ela é paquistanesa, então ela vive ali na Ásia, né? No Paquistão, ali perto. É uma região bem, como eu posso dizer, bem pequenininha, assim, não é tão famosa, digamos assim, nessa região. E aí, a Malala cresceu, né? Ela adorava ler, então o pai dela sempre a influenciou a ler, então ela passava dias e horas lendo. O pai dela era professor, então ela lia, sempre amou estudar. Então o pai dela sempre encorajou ela a estudar cada vez mais. Só que aí um dia, o que aconteceu? One day, the Taliban soldiers arrived. Os soldados talibãs, eles chegaram na vila dela, e aí o que eles fizeram? Eles proibiram as meninas da escola a ficarem praticamente meses sem estudar, somente porque elas eram mulheres, né? A gente está acostumado com um tipo de cultura, né? Aqui no Brasil, todos têm direito à educação, porém, na Ásia, principalmente no Paquistão, nessas outras regiões da Ásia, a gente sabe que as mulheres não têm o mesmo direito que nem aqui no Ocidente, né? No Oriente, é outra história. Então, ali as mulheres foram proibidas de estudar. And took over the valley. They closed the schools for girls and the civilians. Malala, however, who was a young, stubborn, and brave girl, Então, a Malala, dali, ela viu algo horrível e começou a fazer algo sobre. Um dia, uma repórter foi falar com o pai dela sobre o que estava acontecendo, porque o pai dela era educador, e aí ela teve a grande ideia de criar um blog, tanto que o nome do blog era O Diário de uma Estudante Paquistanesa, no qual ela contava sobre o que estava acontecendo com a situação das mulheres na escola. Então, ela não desistiu. E aí, ela, com o blog dela, ela só falava sobre o quanto a educação é importante e o quanto ela sempre amou estudar. And the ban on education for girls in the valley. Her voice was so powerful that it echoed around the world. E agora, o blog dela ficou muito famoso e acabou repercutindo no mundo inteiro. The Taliban wanted to stop Malala's cause. Então, o Talibã, né, um dos líderes ali, ele queria parar toda a causa da Malala,
porque ela estava lutando contra toda uma cultura de que as mulheres não precisavam necessariamente estudar. Então, eles queriam o quê? Silenciar Malala, tirar todos os direitos que ela estava começando a conquistar. Então, o que aconteceu? They decided to silence her, but failed. Exatamente, eles atiraram na cabeça dela, porém, ela conseguiu os socorros bem rápido, e isso não bateve a Malala. E a partir daí, In their attempts to silence Malala, they made her voice even more powerful than ever, and her cause received international support. The brave and courageous Malala became a symbol of the right to education. e então ela se tornou a jovem mais nova a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, se tornando então uma das, podemos dizer assim, adolescente mais famosa e um símbolo de luta pela educação. E essa é a história de Malala. Agora que a gente já viu o vídeo, então agora a gente vai falar. Eu coloquei aqui algumas palavras que talvez vocês se familiarizem com ela, que repetem no vídeo. E eu espero que vocês tenham anotado, porque assim vai ajudar mais na explicação, ok? Então, a primeira palavra que repete muito e que define muito a Malala é student. Por quê? Porque a Malala, ela está lutando pelo direito do estudante, né, dos estudantes, das meninas, no caso, e também ela é uma estudante, certo? Então, ela é uma estudante que luta pelos direitos dos estudantes. Ok? Então, a segunda palavra, teacher. Quando que repete a palavra teacher? Pai dela, certo? O pai dela era professor. Então, isso com certeza ajudou muito a Malala a ter essa criticidade, a ir atrás das coisas, né? Lutar pelo direito. Com certeza, o pai dela, que é um teacher, teve muita base durante essa jornada dela, né? Próxima. Read. Por que read? O que ela mais gostava de fazer? Ler, certo? Ela lia muitos livros, uma coisa que ela sempre amou foi ler literatura, ler sobre, conhecer o mundo. Quem lê conhece muito mais sobre as coisas, certo? Uma coisa que a Malala sempre amou foi ler. Um dos passatempos favoritos dela. E ela lia outra palavra, certo? Book. Então, ela lia muitos livros. A gente pode ver no videozinho ela deitada, lendo, ela em pé, lendo, ela, né, lendo o tempo todo os livros. Outra palavra é school, né? Escola. Por quê? Porque ela foi proibida de ir à escola, né? Não só ela, mas como todas as meninas dali perto, né? Onde ela vivia, ao redor dela. Outra palavra foi girls, porque justamente a Malala lutou pelos direitos, sim, dos estudantes, mas especificamente pelos direitos das girls, né? Das meninas, porque foi justamente elas que tiraram o direito de estudar, né? E aí, depois disso, ela lutou pelos rights. O que é rights? Os direitos, né? Então, ela foi atrás e lutou por esses direitos das girls, ok? Depois disso, ela ficou famosa around the world, né? Então, por lutar lutar a favor desses rights, né? Desses direitos, ela ficou famosa pelo mundo inteiro. Around the world, ok? E por ela ficar tão famosa e começou muito a incomodar o outro lado, certo? E foi aí que tentaram o quê? Stop her. Tentaram parar ela. Parar todo o movimento que ela estava criando, né? Around the world.
E, através disso, todo esse movimento, a gente tem a última palavra, que é o que está relacionado a isso tudo, que é education. Que ela lutou, ela passou por tudo que ela passou. Ela sim ganhou o prêmio Nobel, mas ganhou porque justamente ela sofreu muito também, né? E por ela ser tão jovem e ser tão consciente do que é importante, ela foi muito importante para a education, certo? Ok, pessoal. Então, agora nós vamos analisar uma foto, ok? Essa foto do livro da Malala. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, ok? Look at the picture and read the title of the text. Então, olhem para essa imagem e leia o título do livro, do texto aí, ok? O que está escrito nele? I am Malala, that's right. Isso mesmo, pessoal. I am Malala. Então, what do you think this book is about? Sobre o que vocês acham que esse livro é? Do que esse livro está falando? O que vocês acham? Hein? O que será que esse livro está falando? Provavelmente está falando da Malala, certo? What is an autobiography? Então, o que é uma autobiografia? Vocês sabem? Vocês já ouviram essa palavra antes? O que ela quer dizer? Bom, autobiografia quer dizer quando a pessoa escreve sobre ela mesma, ok? Então, isso é uma autobiografia, quando ela escreve sobre a vida dela mesma. E diferente de uma biografia. Por quê? Porque uma biografia é uma outra pessoa, tá? Falando sobre a vida de outros, entendeu? Sobre o que aconteceu na vida de outras pessoas. Uma pessoa falando o que aconteceu na vida de outras pessoas. Então, isso é uma biografia. A auto é ela mesma que fala sobre a vida dela. E que foi o que aconteceu nesse livro da Malala, tá? Então, tipo, é a Malala falando sobre a vida dela, ok? Então, agora, nós vamos ver um texto. É esse texto aí, ok? Ampliado. Isso. Então, o que é esse texto que estava ali, esse textinho que estava ali do lado da foto do livro, ok? Esse texto é uma review, ok? Então, o que é uma review? Uma review é um texto que fala sobre um livro, pode ser uma review sobre um filme também, ou uma série. O que tem, por que é uma review? Porque ele fala o que tem ali de interessante, e se a pessoa que viu o filme, o livro, ou leu, né? Enfim, leu o livro, viu o filme, o que ela achou, o que mais ela viu de interessante. Então, isso é uma review e é isso que vocês vão encontrar dentro desse texto. Então, agora eu quero que vocês pausem esse vídeo, ok? Quero que vocês pausem ele e quero que vocês realmente leiam esse texto, ok? Prestando atenção, vendo as palavras direitinho. Tudo bem? Então, let's go, pessoal. I Am Malala is an inspirational autobiography. Então, I Am Malala, o nome do livro, é uma autobiografia que inspira muito, é muito inspiradora, ok? The book describes her life from when she was little, and she talks about where she grew up.
grew up, ok? Então, o que o livro fala? Então, o livro descreve a vida da Malala de quando ela was little. Então, little, quando ela era pequena. Isso. E também fala aonde ela grew up. Então, aonde ela cresceu. Entendeu? O lugar que ela cresceu. There are also parts about where her father and her mother grew up. Então, no livro também vai ter algumas partes falando do lugar onde o pai dela e a mãe dela cresceu também. She goes into detail about how she loves school and the TV series Ugly Betty. This is a book with the deep, heartfelt feelings of a girl who is made to leave her home so that she can live. Então, ela também entra em alguns detalhes pessoais de como ela ama a escola e de como ela gosta de séries de TV, assim como Betty a Feia. E o livro também vai em deep, que é profundo, heartfelt, que é um sincero, né? Um sincero, e feelings, que são os sentimentos. Então, o livro também vai nesses sentimentos profundos mais sinceros da garota que teve que sair do seu lar, da sua casa, do seu país, para conseguir sobreviver. Ok? Isso. Agora o segundo parágrafo. O que o segundo parágrafo fala? Vamos lá. This book is a little window into a world that only a few can truly understand. Então, este livro, it is a little, lembra que é little? Uma pequena window. O que é o window? Window tipo Windows TV, Windows computador, janela. Então, uma pequena janela into a world. O que é world? Mundo. Então, para o mundo, a introdução para o mundo. That only, então somente as pessoas que vão entender, as pessoas mais sinceras que vão poder entender, né? It is a fascinating true tale about how she fights for her rights to go to school. Então, é uma tale. O que é uma tale? É uma história, um conto, no caso. No caso, não é um conto porque a história é real, né? Então, é uma história fascinante que conta sobre o quê? As lutas, os fights que a Malala teve que fazer, né? Para quê? Lutando para quê? Pelos rights. O que é rights? Direitos de ir à escola. To go to school. Malala shows how different her life was to people. Então, ela mostrou como era diferente a vida dela em relação às pessoas que live in the Western world. Então, as pessoas que vivem no Western world. O que significa Western? Significa o Ocidente, nós. Então, ela mostrou com o blog que ela fez, ela mostrou pra gente do Ocidente quão diferente a vida dela é. Quão diferente da nossa cultura é. Parágrafo. Isso, agora o último parágrafo. Her book shows the other side of the wars in Asia. Então, o livro da Malala mostra um outro side. O que é side? Outro lado. Nesse caso, um outro ponto de vista. Um novo ponto de vista das guerras que acontecem na Ásia. Ok? Wars, guerra. Isso, muito bem.
It shows how the help given was received. Então, o livro também mostra como que a ajuda que ela teve, a ajuda, né, que was given, né, a ajuda dada pelos países, was received. Então, como essa ajuda foi recebida, ok? I love this book. Então, a Cristina, que escreveu esse texto, ama esse livro. Personally, it was the first autobiography I had ever read, and now I read them all the time. Então, personally, o que é personally? Pessoalmente, na opinião da Cristina, essa foi a primeira autobiografia que ela leu na vida, mas agora ela lê autobiografia o tempo todo, all the time. This is an inspirational autobiography that I would recommend to anyone. Once read, it makes you want to make a difference. Então, essa é uma autobiografia muito inspiradora, que ela, a Cristina, would recommend. Então, would recommend, o que é isso? Would recommend. Ela recomendaria, ok? To anyone. Anyone, quem que é? Para qualquer pessoa, ok? To anyone. E uma vez que você lê, uma vez lido, isso vai fazer com que você queira fazer a diferença no mundo, ok? Então, agora que a gente já terminou de ler o texto, algumas perguntas pessoais. Então, a primeira aí. Did you like the test? Did you like the test, Isabella? Yes, I did. I really liked the test. Sim, eu realmente gostei do texto. Eu achei essa review muito interessante, né? E com umas coisas muito inspiradoras, né? Sobre a Malala. E a autora realmente fez muitos bons comentários sobre o livro. Eu gostei bastante. And you, Dandara, how about you? Would you like to read this book? Você gostaria de ler esse texto, esse livro? Yes, for sure. Eu realmente leria esse texto e muito rápido, porque a história da Malala é uma história muito interessante. É muito difícil você achar um jovem que com 15 anos tenha ganhado o prêmio Nobel, que seja de um lugar, né, do Oriente, que não é, a gente sabe que não é fácil para uma mulher ter representatividade, ainda mais tão jovem, né? Com 15 anos eu não sabia nem qual série eu ia assistir e essa menina mudou toda uma questão do país dela, lutou pelos direitos, né? E não só de estudar, mas também os direitos das mulheres. A gente sabe que lá no Oriente a coisa não é fácil, principalmente em questão de sexo, né? O sexo feminino e o sexo masculino. A gente sabe que o sexo masculino tem muito mais poder e ela ir atrás disso foi uma coisa incrível. Realmente leria e recomendaria esse livro também, sem dúvida. E agora que a gente já fez as perguntas pessoais, espero que vocês também tenham pensado igual a gente, né? Vocês leriam o texto, veriam o livro, tudo. Vamos para Details Comprehension. Então, agora a gente vai fazer questions sobre o texto que vocês leram. Perguntas mais detalhadas, para ver se a compreensão de texto de vocês estão boas. Então, vamos lá. Então, a primeira questão. What genre or type of book is I Am Malala? Então, qual é o gênero e qual é o tipo de livro I Am Malala?
Já vou apresentar a segunda pergunta, que depois a gente vê as respostas, ok? Então, outra pergunta é: choose the correct alternative about the book and the video. Tá? Então, escolher a pergunta correta. Lembrando que só tem uma, ok? Então, letter A. It tells a fictional story about a Taliban girl. Então, conta uma história fictícia sobre uma garota talibã. Letter B. It describes Malala's childhood. Então, descreve sobre a infância da Malala. Letter C. It doesn't mention Malala's parents. Então, não é mencionado os pais da Malala. Lembrando que a palavra parents, que está bem aqui, a gente confunde bastante ela com a palavra parente, né? Porque é bem parecido no português. Mas lembrando que parents, no inglês, se refere a somente o pai e a mãe, tá? Não é relacionado aos parentes, não. Quando a gente fala de parents, a gente fala somente dos pais, ok? Pai e mãe. Então, agora a gente já vai ver a resposta, se vocês quiserem pausar o vídeo para lerem melhor, né? Ver as questões. Agora a gente já vai para as respostas, ok? Então, what genre or type of book is a Malala? Autobiography. Lembra que a Isabela falou? Por que é uma autobiography? Porque é a Malala escrevendo sobre a própria história, né? Ela se escreveu a história, no caso. Então, é uma autobiografia. Esse é o gênero e o estilo do livro que a gente viu, né? E a outra question é choose the correct answer about the book, né? Então, qual é a alternativa correta sobre o livro e o vídeo? E ele fala sobre o quê? Ele fala, it describes Malala's childhood, né? Então, como ela mesma escreveu o livro, ela vai falar sobre o quê? Sobre ela mesma. Logo, sobre a childhood, sobre a infância dela, né? E agora a última question. Então, vamos lá. According to the book and video, Malala was forced to. Então, de acordo com o livro e o vídeo, o que a Malala foi forçada a fazer? Grow up in the same place as her father and mother. Então, ela foi obrigada a crescer no mesmo lugar que a mãe e que o pai dela. Next, abandon her country and live somewhere else. Então, ela abandonou o seu país para viver em outro lugar? Foi isso que ela foi obrigada a fazer? Forçada a fazer? Another one. Watch the TV series Ugly Betty and enjoy it. Então, ela foi forçada a assistir o seriado de TV Ugly Betty e gostou? And the last one, learn to read and write. Então, ela foi obrigada a ler e a escrever. O que ela foi obrigada a fazer? Pausem se vocês precisarem. Daqui eu já vou dar a resposta, ok? Então, quem respondeu? Abandoned her country and living somewhere else. Correct. Congratulations. Então, o que a Malala foi forçada a fazer? Ela foi forçada a abandonar o seu país e viver em outro lugar. Então, essas foram as questions. Congratulations, guys. And that's it. Thank you. Muito obrigada por vocês ficarem com a gente até o final. Sim. Thank you, guys. A gente espera ter ajudado vocês nessa aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Bye, bye. Bye.